Ora, sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje tenho o prazer de convidar mais um amigo que tem feito muito trabalho também em prol da sociedade famalicense e não só. Chama-se Francisco Freitas, é um profissional da saúde, é podologista, mas nesta conversa vamos abordar também a sua missão enquanto homem ligado ao Rotary Clube de Famalicão. É o presidente neste momento. Francisco, obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos. Vamos quebrar já aqui as barreiras de comunicação, porque somos amigos há bastante tempo, portanto não vamos estar aqui com formalidades bacocas, não é para isso que estamos aqui. Para já, Francisco, eu sou, ao longo dos anos, fui habituando a ver-te ligado a várias situações de associações, porque também és um indivíduo interessado neste tipo de situação, e depois foi com alguma surpresa que vi que eras o novo presidente do Rotary Clube de Famalicão, sendo que para um mandato de 2 anos, penso eu, um ano, que acaba agora, não é? E eu fiz 2 seguidos. Fizeste 2 seguidos, mas que vai acabar agora em julho. Mas também julgo saber que és apelidado como o presidente da pandemia, o presidente que assumiu funções durante a pandemia. Para já, e antes de irmos a esse tema de como é que se trabalha em tempo de pandemia, estando ligado a esta área, mas como é que surgiu este teu interesse pelos rotários? Jorge Roberto, muito obrigado pela oportunidade, agradecer o convite para estar aqui na Fama TV. É sempre um privilégio estar nesta casa e contigo, muito obrigado por isso. Como é que surgiu? Normalmente o interesse vem do lado oposto, isto é, normalmente os rotários, os que estão na associação, é que procuram um determinado perfil de pessoas que acrescentam valor à associação. Quando me foi apresentado o conceito e o projeto, eu na altura tinha algum desconhecimento. Aliás, nós até temos aqui uma rotunda numa das artérias principais da nossa cidade, a rotunda, que tem o monumento do Rotary, mas eu pouca informação tinha. Depois comecei-me a informar, achei interessante, um projeto que se cada um de nós puder contribuir um bocadinho para a comunidade, por que não? Se for para acrescentar valor, com certeza que sim. Fui indo a reuniões, fui-me apercebendo do formato, do conceito, fui assistindo a algumas palestras, fui assistindo também a alguns convívios que são feitos também para a angariação de fundos, de verbas, depois para projetos sociais, e como nós sabemos, a parte gastronómica é um ponto de interesse, e foi assim que comecei a entrar. Algumas pessoas já conhecia, outras fiquei agradavelmente surpreendido por ter conhecido, e depois juntamos o útil ao agradável. Se dermos um pouquinho de nós, será interessante para a comunidade onde nós nos inserimos. Esses encontros, e também já vamos falar, porque é incontornável estar contigo e não falarmos de gastronomia. De qualquer das formas, normalmente costuma-se dizer que se fazem belos negócios à mesa, nas refeições, certo, mas também aproveitam-se nesses encontros dos rotários com almoços, jantares, convívios para essa angariação de fundos. Mas esses fundos revertem naturalmente na prática à sociedade, mas nós estamos a falar em que tipo de projetos? Há variedíssimos projetos. Só uma nota que acho que é interessante para quem nos está a ver e a ouvir, o que é Rotary. Acho que era interessante começarmos por aí, para depois ficarmos aqui na nossa organização mais local. O Rotary, portanto, é um movimento internacional que nasceu há 117 anos, foi constituído na altura, portanto, em Chicago, por 4 pessoas, um fundador que era um advogado, depois tinha um engenheiro de minas, um alfaiate e uma pessoa que trabalhava no carvão. Portanto, 4 profissionais absolutamente diferentes que se juntaram para sinergias, também de serviços, partilha de ideias, e depois foi evoluindo, naturalmente evoluindo como uma organização, em que depois presta também serviços comunitários, da parte humanitária também. Hoje em dia existem aproximadamente 35 mil clubes em termos mundiais, mais de 1.300.000 sócios, e que têm algumas bandeiras, por exemplo, algumas temáticas, por exemplo, paz e prevenção, resolução de conflitos, água potável, saúde materno-infantil, parte da analfabetização. Depois temos outras bandeiras, nomeadamente em termos de doenças, por exemplo, combate à poliomielite, que isso já de longa data. E muitas das vezes, estou a fazer este preâmbulo para encaixar, muitas das vezes nós fazemos convívios ou determinadas iniciativas, e agora vou puxar a brasa à sardinha aqui de Rotary Clube de Famalicão,
dar-te como exemplo. Nós fizemos o trail este ano, rotário, fizemos um trail, um ultra trail, que foi o primeiro aqui no concelho, que teve um impacto brutal mesmo, com centenas de participantes, dezenas de concelhos dos participantes a nível do país. Foi muito interessante, uma organização brutal. Os rotários co-participaram, porque houve 2 organizações que têm o know-how e o conhecimento para organizar como deve ser. E os fundos, vai ser entregue esta semana, o apuro desse trail. Esta direção decidiu canalizar as verbas para o Instituto São José, na Oliveira São Mateus. E esta semana, curiosamente, vai ser feita a entrega portanto, do apuro feito, a entrega de todos os equipamentos para os utentes do Instituto São José. Há um mês, há pouco mais de um mês atrás, fizemos também um concerto muito interessante no Centro de Estudos Camilianos, promovido pelo grupo, o coro de pais e amigos da Arte Educa. Foi espetacular. Foi um final de tarde de um domingo, cujo apuro vai também ser entregue esta semana para o Movimento Mulheres com Vida do SEMA. O que é isto? São senhoras que padeceram de cancro, aqui do Centro Hospitalar da Unidade de Famalicão. E o apuro vai ser para senhoras que tiveram cancro na mama. Portanto, como vês, são 2 exemplos de algumas iniciativas que o Rotary também promoveu, não é? Canalizou, neste caso, para estas duas entidades / instituições. Sendo também um movimento, um clube de profissionais que pautam pela ética profissional, devemos também dar exemplos na nossa comunidade. Aquelas ênfases que eu há um bocado falei, o Rotary é muito habitué, digamos, neste tipo de movimento, também é fazermos algumas palestras, algumas comunicações abertas para a sociedade civil, porque isto nós não podemos ser fechados, temos que ser abertos, não é? E, por exemplo, quando foi do ambiente, recursos hídricos, teve connosco o seu vereador do ambiente aqui do município, quando foi a parte da saúde materno-infantil, tivemos connosco a vereadora da saúde e também o presidente do Conselho Clínico e da Saúde do ACES, que é o grupo do agrupamento dos Centros de Saúde de Famalicão. Uma nota, por exemplo, no ano passado, que também estive a presidente, no ano passado rotário, que não coincide com o ano civil, não é de janeiro a dezembro, é de julho a junho. É estilo americano, pronto. Uma nota foi muito interessante, nós temos a parte da saúde materno-infantil também, e houve um projeto a 3 clubes que foi fantástico, que foi a humanização do parto, com algumas iniciativas e também com o apoio da Fundação Rotária Portuguesa, o Rotary Clube de Famalicão, bem como o Rotary Clube de Santo Tirso e o Rotary Clube da Trofa, 3 concelhos que são servidos pelo nosso centro hospitalar, uniram-se e conseguimos umas verbas interessantes para equiparmos o bloco de partos, como aqui no centro hospitalar da Unidade de Famalicão, com uma sala Snowsland, ou seja, vários equipamentos que aliam o som e luz para humanizar o parto, quer para a parturiente, quer para o acompanhante e quer para toda a equipa dos profissionais de saúde. Para quê? Para fazer com que o parto seja o mais natural e o mais humano possível, quer para os profissionais, quer para a parturiente e naturalmente para a criança. Portanto, quando é isso, Jorge Humberto, é uma satisfação tremenda conseguir. Eu na qualidade de representante, mas não sou eu, é todo um grupo de pessoas e muitos anónimos e muitas anónimas que participaram para isso, porque nós podemos organizar um trail, ou podemos organizar um concerto, podemos organizar uma paeira, um porco no espeto, seja aquilo que for, mas a comunidade tem que participar e com pouco custo cada um de nós, fazendo um bolo, podemos proporcionar qualidade. É um bocadinho neste âmbito. Olha, há pouco falávamos precisamente dessa situação de assumires a presidência numa fase em que surge a pandemia. Como é que é? Naturalmente todos nós tínhamos delineado alguns planos, não é? De repente há ali um recuo inesperado. Como é que, enquanto presidente da instituição em Famalicão, foste resolvendo as situações? Houve que suspender toda a atividade? Aproveitou-se também para repensar, quando se retomasse a atividade, em fazer outras coisas? Como é que foi? Foi repensar, muito bem, reinventar.
Sem dúvidas, porque, como todos nós sabemos, infelizmente, houve ali aquele período que, por isso, simplesmente não podíamos estar, não podíamos haver contacto. Então, tentámos dinamizar, eu e a direção, iniciativas para online ficar, portanto, fazer coisas que atraíssem principalmente os sócios e também a comunidade. Algumas conversas fomos fazendo, algumas palestras não se pode dizer, não é? Algumas conversas também fizemos, porque de facto era impossível reunir-nos presencialmente, portanto tivemos que nos reinventar. O Rotary também abriu oportunidades porque se nós não saímos da nossa zona de conforto, de facto deixamos as coisas passarem. Mas quando tu assumes uma responsabilidade e tens uma equipa que te ajuda, não é? Temos que tentar debelar essas dificuldades para que ultrapassemos obstáculos, mas sim, foi muito difícil. Houve muitos projetos que caíram, naturalmente, que não foi possível, porque não se pode fazer omeletes sem ovos, não é? Quer dizer, portanto, mas as coisas foram ultrapassadas e, como digo, aquela parte da humanização do parto, que foi de uma envergadura grande este projeto, foi no ano da pandemia. Como digo, houve também o apoio da Fundação Rotária Portuguesa, que participou 50% do projeto. Mas havia que tratar dos outros 50% e não estamos a falar em 100 euros, estamos a falar em milhares de euros. Não é? Olha, em Famalicão como é que é a participação? Os famalicenses são ligados ao companheirismo, são ligados a este tipo de eventos, são ligados aos rotários, vamos chamar assim. Eu poucas oportunidades tive para participar, já há uns anos, em termos profissionais, em algumas situações, e vi muita gente famalicense que dizia presente e que estava presente. Continua a ser assim? Sim. Cada vez mais eu acho que nós devemos ser um grupo cada vez mais aberto para a comunidade, não é? Porque, e há que dizer isto, Jorge, havia uma determinada conotação, um bocado elitistas, é um bocadinho ali um grupo assim um bocadinho fechado. Eu tinha esse preconceito, e muitas vezes um preconceito dá-te um prejuízo. Meia dúzia de alguns a fazerem um certo, como é que é, uma caridadezinha, não era? Era um bocado... Sim, Rotary não é um clube, não é uma organização de caridade, na sua essência. Mas o sentido que se dava no olhar... Sim, no olhar e tal, pronto, havia essa conotação. Mas não é, na realidade não é. E por exemplo, a Fama TV, neste caso, está a fazer, no fundo, um serviço público, também para dar a conhecer este tipo de organizações, como quem diz o Rotary, diz muitas outras associações que, de facto, nós, comunidade famalicense, muitas vezes não as conhecemos, não é? E muitas vezes, como estava a dizer, há um preconceito, que dá muitas vezes um prejuízo, não é, de valores. Mas, de facto, não, é absolutamente interessante. Como qualquer organização, há pessoas mais e menos interessantes, como eu, não é? Como qualquer um de nós, como é lógico. Cada uns dedicam-se mais do que outros, mas isso, qualquer associação, é exatamente o que interessa, é que o propósito está lá e todos nós e a comunidade, como é lógico, concorre por esse propósito. Portanto, é absolutamente, é bastante interessante. Sim. Para além das linhas que referiste, como a paz e a resolução de conflitos, a prevenção, olhar em volta e perceber que há, se calhar, algumas pessoas que precisam mais de ajuda, instituições também precisam de ajuda porque estão a prestar ajuda a outros. O que é passado e o que é pedido a quem se quer associar à causa? Ora bem, primeiro que se identifique com os valores, naturalmente, da causa, não é? Porque acho que são transversais a qualquer pessoa de valor, não é? Parte ética, parte humana, qualquer pessoa que se identifique. E depois, naturalmente, dar um bocadinho de si antes de pensar em si, porque muitas vezes nós às vezes temos que pôr em primeiro lugar o outro, o terceiro. Isto não é palavras bonitas, é mesmo assim. E depois então pensamos em nós, mas depois ao bocadinho aquilo que eu dizia, com alguma vaidade, no sentido positivo, não é? A satisfação que nós podemos ter, a oportunidade em servir, é fantástico. Portanto, se nós formos a ver por aí, dá-te uma satisfação interior que te faz esquecer algumas canseiras, bastantes períodos que não estamos até com a família, algumas situações que até pomos a parte profissional em segundo lugar, que não devemos, mas primeiro deve estar a parte profissional, a família, cada um de nós tem esses valores, e depois os rotários, assim como outras instituições, culto, se for caso disso, futebol, enfim, seja música, seja aquilo que for, não é? Os nossos gostos, gastronomia, gostos e interesses, portanto, acho que há espaço para tudo, há tempo para tudo, compartimentando cada um dos gostos pessoais que nós temos, acho que conseguimos levar a bom porto o projeto.
Quem quer ser sócio, a que é que está, entre aspas, obrigado? O que é que normalmente é pedido, para além desses itens que já foste referindo, o que é mais pedido? Há alguma cotização? Como é que é? Sim, primeiro identificar-se naturalmente com os valores, como é lógico, e sim, há uma pequenina cotização, portanto, que é para nós pagarmos os custos, digamos, custos administrativos. No fundo, não é do Rotary Famalicão, porque nós não temos sede própria, exatamente para minimizar custos, mas alguns custos, como eu digo, internacionais e nacionais. Há um bocado eu dizia que naquele projeto a Fundação Rotária Portuguesa participou com 50% do projeto. Portanto, cada um dos clubes, ou cada um dos sócios, tem que, imagina, 3 ou 4 euros por mês tem que ir para a Fundação Rotária Portuguesa. Portanto, é mais que legítimo, porque para eles ajudarem para, digamos, aprovarem projetos, é evidente que a Fundação tem que ter verbas. Sim, não cai do céu, não é? Não cai do céu, assim como Rota Internacional. Porque há muitos valores aqui, por exemplo, felizmente, nós, a poliomielite, não temos em Portugal, mas algumas iniciativas que o Rotary Clube Vila Nova de Famalicão, assim como quaisquer outro clube do país, contribuem para a poliomielite internacional. Portanto, há aqui uma rede. Já houve um projeto comum que nós fizemos, por exemplo, com Cabo Verde. Nós, Rotary Clube Vila Nova de Famalicão, também é verbas internacionais. Portanto, essa cotização, muito pouca que cada um de nós paga mensalmente, serve também para esse tipo de fundos. Há pouco também referimos, estás a acabar o mandato. Como é que funciona a seguir? Vais sair? Vais continuar? Como é que vais perspectivando? Naturalmente que vou continuar como associado. Isto é uma associação organizada como outra qualquer, portanto tem os estatutos, temos a Assembleia Geral, temos a Direção, temos o Conselho Fiscal, como qualquer outra associação. Tacitamente, digamos que é um regulamento interno, não é propriamente estatutário, mas é comum a muito associativismo. O Presidente da Direção no ano que deixa, no ano a seguir fica o Presidente da Assembleia Geral. Portanto, isso é muito comum em muitas associações. É isso que vai acontecer. Portanto, houve a Assembleia Geral, portanto, aprovada quer os elementos da Direção, quer os elementos do Conselho Fiscal e também quer os elementos da Assembleia Geral. Portanto, eu neste caso serei depois, consequentemente, o Presidente da Assembleia Geral da Associação Rotary Clube Vila Nova de Famalicão. E em fim de mandato, há alguma iniciativa que esteja prevista nos próximos tempos? Também estamos a acabar o ano, não é? Como o ano rotário está... O ano rotário termina, teoricamente, a 30 de junho. Portanto, é esta semana que temos o 30 de junho. Não é? Portanto, vamos ter uma reunião, digamos, ordinária, normal, e depois no dia 7 de julho é que é a reunião de transmissão de mandatos, que depois entra um novo presidente, que já está connosco há muitos anos, que é sempre uma mais-valia, naturalmente, e o Rotary também tem isto interessante, a rotatividade. Os mandatos são de um ano, excepcionalmente, por causa da Covid, entendeu o clube em Assembleia Geral renovar esta direção para mais um ano, foi o que se verificou. Note-se que em 52 anos de vida do Rotary Clube Vila Nova de Famalicão, esta é a segunda vez que acontece. Aconteceu em 94, 95, 96. Portanto, há 28, 29 anos atrás, aconteceu exatamente isto. Não sei os motivos, como é lógico, mas houve algum motivo, porque de lá, desde então, é sempre um ano de condições excepcionais, como neste caso a Covid, fez com que esta direção tivesse 2 anos seguidos. É este o trabalho e o serviço em prol da comunidade que fazem os rotários. Nós, nas conversas trazemos sempre, eu trago sempre amigos que sei que fazem parte e são importantes no tecido famalicense, até pelas funções que vão desempenhando, pelas iniciativas que vão também organizando. Olhando para um lado mais pessoal, Francisco, nós sabemos e naturalmente nós também vamos confraternizando e vamos conversando. Tu és um bom prato. E reparem, mudamos aqui de assunto, tu és um bom prato. Como é que vem esse teu interesse porque não é só o mero exercício alimentar, é o descobrir, mas também para além do descobrir, fazer todo esse trabalho quase de Indiana Jones da gastronomia, mas depois também partilhar e espalhar de uma forma graciosa a palavra para que as pessoas também possam, e quem quiser ir aos locais experimentar,
possam ir. Como é que... Olha, em primeiro lugar, dizer que onde eu vou e onde faço as minhas publicações nas redes sociais, eu pago tudo. Sempre. Pronto, em primeiro lugar, ponto acento. Algumas delas sou eu que confecciono, e quando sou eu que confecciono, ponho lá os bonequinhos e tal, pronto. Eu sempre fui um gastrónomo, mas quem é que não gosta de comer? Umas pessoas mais do que outras. Mas, sobretudo, há um bocadinho mais de 6 anos esta parte, as minhas pupilas gustativas apuraram-se. Porquê? Porque deixei de fumar. Portanto, quando assim é, naturalmente que tens mais apetite e sabe-te melhor os alimentos. É a lei da compensação, não é? Também é a lei da compensação. A compensação, de facto, e como tu dizias inicialmente, alguns negócios e muitas das vezes amizades, intensificam e também muitos projetos sociais, fazendo aqui um paralelismo, não é? São à volta da mesa, portanto, a parte da socialização. E eu sou fã e naturalmente que gosto sobretudo, primeiro sou um famalicense de unhas e dentes, mesmo como se costuma dizer. Portanto, por que não divulgar aquilo que é bom? Quantas pessoas eu tenho que me dizem, aquele prato que tu publicaste, que maravilha, onde é que é? E já houve alguns restaurantes que até as pessoas até já lá chegaram a ir. Isto é fomentar a economia local, é isso que me interessa, é isso que dá-me prazer. Portanto, eu não quero mais nada com isto, além de degustar excelentes coisas que todos nós sabemos que no Minho, mas em Famalicão, felizmente temos muitíssima oferta. E, de facto, é um dos gostos que eu tenho na vida, é a parte gastronómica. Aliás, porque o que nós estamos aqui a dizer, no nosso último convívio, saíram várias ideias ali de repente, mas vai-se sempre conversando em torno de pratos e de restaurantes e de locais. Devo dizer que o menos informado era eu, tenho que começar a tomar mais notas, mas de qualquer das formas, qual é o teu prato preferido? Assim, aquele que tu... já sei que cogumelos não... Cogumelos não vai. E já comi muita variedade e Não vai. É assim, eu não te consigo responder essa pergunta. Não te consigo responder qual é o teu prato preferido, não consigo. Porque o prato preferido é aquele que eu comi naquela refeição que o melhor me soube, naquele dia, naquela refeição, não é? Agora é evidente que tem, enfim, um arroz de cabidela, um bacalhau, uns simples filetes, quer dizer, ou às vezes coisas muito simples, como imagina, por exemplo, no outro dia fiz em casa um arroz solto de couve na biça com chouriça caseira, acompanhado com uns lombelos grelhados. Tão simples quanto isso. Portanto, e coisas mais ou menos rebuscadas. Portanto, de eleger qual é o meu prato preferido, não consigo. Há uma coisa que tu falaste e por acaso viste e depois também fizeste em casa, foi o caldo verde de salsa. Que eu disse logo que fiquei assim um bocado... E com quem falei durante estes dias, falei do caldo verde de salsa, ninguém ainda provou. E foram-me sempre dizendo que se calhar era muito forte para... Como é que é esta coisa do caldo? Atenção, como é que é esta coisa do caldo verde? O nosso amigo comum, o chefe Álvaro, que me ensinou. Porque quem sou eu, não tenho conhecimento nenhum, não é? Às vezes vão inventando umas coisas e de vez em quando lá sai bem, de vez em quando lá sai uma coisa boa. O caldo verde de salsa, de facto, nós não podemos pôr tanto a salsa como a couve galega, não é? Como o caldo verde dito tradicional, porque senão de facto fica muito intenso. E em vez de pôr o chouriça ou chouriço tradicional para o caldo verde, pomos linguiça, porque a linguiça, o colorau da linguiça, faz ali uma combinação interessante com o caldo verde, com a salsa em si, não é? É evidente que não podemos pôr muita salsa, como dizia, e a base, convencer uma base um bocadinho mais fininha, uma base não tão grossa, para não ficar tão pesado. Facilmente comes 3 ou 4 pratos, 4 ou 3 tigelas, mas fica aqui em é verdade, vamos ter que provar isso, não é? E convidar-te aí com muito gosto. E eu aceitarei, porque fiquei com, como se costuma dizer, com a pulga atrás da orelha, para tirar essa teima de quem diz que se calhar é muito forte. Olha, tu fazes, eu conheço muita gente que às vezes diz, eu fui este fim de semana, de propósito, andei não sei quantos quilómetros para ir comer não sei o quê. Tu alinhas nisto? Sim. Costumas? Por exemplo, com todo o respeito pelas casas de Famalicão, e já fui a várias casas em Famalicão, um dos meus top 5 pratos, arroz de cabidela. Há excelentes arroz de cabidelas cá em Famalicão, particulares e de restaurantes. Mas para mim, há um que é aquele, e fica 50 minutos aqui de Famalicão,
absolutamente fantástico, é absolutamente diferente dos outros. Há esse e depois há muitos outros. Mas já agora podes dizer que isto também não há... Para mim é o da Garrita, que fica ali na zona da Lixa Amarante. Portanto, já fica aí este bónus. Mas atenção, eu não vou elencar casas cá em Famalicão, porque posso naturalmente esquecer-me e não vou elencar, mas não é preciso andar estes quilómetros todos para comermos excelentes arroz de cabidela. Mas temos de termo de comparação à distância, porque nós sabemos que Famalicão come-se muito bem, é uma coisa... Muito bem. Por exemplo, muitos de nós falamos no Leitão, na zona que todos nós conhecemos, que fica uma hora e meia de distância, não é? Mas nós cá, em Famalicão, enfim, num concelho limítrofe, também temos excelentes casas de leitão, por exemplo. E aqui em Famalicão também temos, não é? Portanto, às vezes também há publicidade que se instala, muitas vezes, naturalmente, com fundamento, outras que, enfim, não terá assim tanto fundamento quanto isso, não é? A minha opinião pessoal, de facto, relativamente ao arroz de cabidela, faço esses quilómetros e que, de facto, para mim e muitos... Portanto, o arroz de cabidela é que te faz andar muitos quilómetros. Não só, mas também. Mas também. Francisco, e no que concerne ao acompanhamento líquido para os pratos, quer quando confeccionas, quer quando vais... há aquelas pessoas que têm determinado vinho específico e é aquele que gostam e é aquele, mas depois vão provando, mas voltam sempre à casa de partida, não é o mesmo? Também costumas provar, e nós também já falamos sobre isso. Como é que está? Tens provado os vinhos locais? Sim. E agora, como sabemos, tivemos as Antoninas. Eu tive a oportunidade também, noutro movimento, que não os roteiros, de servir numa barraquinha, sardinhas e essas coisas tradicionais das Antoninas, mas eu estava na parte dos líquidos, digamos. E servimos da nossa cooperativa, o Dom Sancho, que melhorou bastante em termos de qualidade, quer o espumante, quer o vinho. Também em mais 2 quintas produtoras de Vila Nova Famalicão, que também servimos. E, como eu digo e repito, de facto, nós temos tantas coisas boas, locais, e devemos dar primazia aos nossos produtos locais. É evidente que um bom vinho maduro do Douro, do Alentejo, são dessas regiões, não vamos estar aqui agora com... Não é? Portanto, e depois, naturalmente, respondendo à tua pergunta, que sim, adequa-se muitas vezes o prato, a bebida ao prato, não é? Eu não vou beber no refrigerante com arroz de cabidela. Há quem beba e que lhe sabe bem. O que interessa é que sabe bem, percebes? Seja o tinto, maduro, verde, branco, o que interessa é que saiba bem. Não é? Olha, nós vamos ter aí, porque isto passa sempre depressa o tempo quando estamos a conversar, mas fica já o convite para brevemente o Francisco voltar cá para falar da sua atividade profissional, que é a podologia, que é muito importante, porque muita gente olha para todo lado e às vezes esquece que às vezes o segredo está nos pés. Na nossa base. Está na nossa base, e um dia destes vamos ter o Francisco cá para falar sobre essa área. Para já, e porque sabe sempre pouco conversar contigo, mas fica esse até breve. Eu quero agradecer-te o facto de teres aceitado o convite para conversar connosco, para te conhecermos também melhor, porque há muita gente que te conhece de vista, mas agora também vai conhecendo mais de perto, e portanto é sempre um prazer conversar contigo. Fica aí esse até breve, até à próxima vez também, ou que estejamos aqui a conversar, ou que estejamos à volta de uma mesa a conversar, que é sempre com muito prazer que o fazemos. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, até sempre. Muito obrigado. É mais um À Conversa Com, que fica feito, já sabem sempre, trazemos famalicenses que têm histórias para contar e famalicenses, sobretudo, que são um valor acrescentado para o concelho. Muito obrigado, não se esqueçam, estamos sempre em famatv.pt ou então na vossa Smart TV. Se não tiverem ainda, basta baixar a aplicação, fazer o download, instalar e podem ver a Fama TV tranquilamente na vossa sala, no vosso sofá. Muito obrigado, até à próxima.